Bitcoin nas máximas. O Brasil me obriga a comprar Bitcoin. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre tarifaço, sobre Trump, toda essa guerra aqui, toma lá, dá cá, Trump pede truco, Lula pede 6, Trump pede 9, e o brasileiro? Será que o brasileiro está de acordo com isso? Quem paga essa conta? Quais serão os prejuízos dessa briga toda? Bom, fica comigo até o final, que é mais uma atualização de mercado. Na semana passada eu fiz o vídeo, eu postei privado. Sim, eu fiz essa cagada. Tô um pouco sumido porque, cara, minha border collie resolveu comer um saquinho de maionese verde, ela ficou mal, eu tava vendo como que eu vazava do Brasil, mas prometo que essa semana estarei de volta aqui. Inclusive, era pra eu ter postado o vídeo, mas como eu falei, eu fiz a cagada de postar o vídeo fechado. Sim, sou burro. Então, deixa o like para me ajudar, inscreva-se no canal e assista esse vídeo até o final, que é importante para você saber, pois, se na semana passada tava pacata, inclusive eu vi que eu não postei o vídeo na segunda, eu falei, tem muita coisa relevante. Nessa semana é tiro, porrada e bomba, estamos de novo. Tem manchete. No vídeo de hoje, vocês vão entender tudo. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Então vamos começar por isso. O Brasil, sim, ele me obriga a comprar Bitcoin. Bitcoin nas máximas. É isso. Postei o último vídeo sobre Bitcoin e alguém foi lá e comentou, você não conhece esse mercado. Sim, quem conhece é você. Eu falei que ele ia subir e aí ele falou, se todo mundo fala que vai subir, vai cair, você vai perder dinheiro. Não, porra, ganhei. Bitcoin nas máximas, altcoin subindo e alguma galera fala que é precificando já a próxima queda de juros do Fed. Inclusive, serei justo, mais uma vez, o Trump não cala a boca, ele fica falando de demitir o presidente do Banco Central norte-americano. Ele tem força para isso? Não, jamais. Só que, cedo ou tarde, ele vai escolher o próximo e quando ele escolher, será um candidato favorável ao corte de juros. A imprensa brasileira falando que circulou mal internacionalmente toda essa questão do Trump com o Lula, mas será que é verdade? S&P nas máximas. S&P nas Nasdaq. S&P nas máximas. Outra coisa, Nasdaq nas máximas. Será que é verdade? Outra coisa, imprensa internacional largou a mão do primata. Lula tá sozinho. A única coisa que ainda fala bem do Lula é a nossa mídia estatal. Me diz da onde que vem o Pix que eu te direi quem você é. Não é não, Globo? Daniela Lima, que tem o zap do ministro. Um beijo pra vocês. Brasil, RJ, nada novo, recorde de empresas falindo. E agora, poxa, tem setores que vão engatinhar. Setor de carne bovina, a gente exporta bastante para os Estados Unidos. Setor de laranja, basicamente tudo para os Estados Unidos. Cara, café e diversos outros. Uma tarifa de 50% você não consegue competir. E o Lula colocou o bonezinho e falou, o Brasil é dos brasileiros. É isso, primata. Eu concordo com a tarifa? Não, primeiramente, eu sou um libertário, eu estudo economia, eu gosto de ciência e política às vezes faz parte, só que eu não olho para a política como se fosse um time de futebol. Eu olho com dados, fatos e números. Posso errar, quando eu vejo que eu erro, eu me retrato, posso ter minha opinião, eu tenho direito a ter minha opinião. E opiniões divergem uma das outras. Mas eu sempre busco embasar a minha opinião com ciência. Então tarifa ela nunca é bom para ninguém, tá? Em especial, o Trump ficou brigando com o Canadá. E o candidato de direita, ele iria levar a eleição. Toda essa briga aí falando que ele queria tomar o Canadá, que o Canadá é uma parte dos Estados Unidos. Sim, ele deu speech para o outro candidato e a esquerda venceu. E eu acho que esse, além da tarifa que afeta esses setores que eu falei e vários outros, esse é o maior risco para o Brasil. Esse é o maior risco para o Brasil. Outro setor que também que afeta é pouca gente que produz avião, a gente consegue produzir avião, a Embraer. Bom, a Embraer, o país que ela mais exporta é os Estados Unidos. São nosso segundo maior parceiro comercial. Então, tiro 1, que pode sair pela culatra, são os setores que dependem dos Estados Unidos. Tiro 2 é quando o Lula lançar a sanção nos Estados Unidos. Não que o Haddad já não nos tributa, né? Tributa e tributa muito. Mas quando ele lançar, vamos pagar mais caro nas coisas. Mas fazer o quê? Quem paga é as empresas, né? Foi o que a Janja falou da taxação da brusinha da Shein. Pois é. E Bitcoin a 118 mil, aqui na data que eu estou gravando, estou com o preço na tela, 118.300 dólares. Dólares, dinheiro de verdade. Nos meus últimos vídeos eu venho falando, compra dólar. E agora com essa briga toda de Trump e Lula, dólar subiu.
E o segundo fator, que é talvez o mais relevante dessa briga, não é nem os setores que serão afetados. Sim, RJ nas records. Sim, isso vai aumentar? Sim. É o Lula na presidência, já era esperado. Sim, isso pode aumentar mais por conta das tarifas? Sim. Mas o mais importante é que não vai quebrar mais empresas por conta dessa tarifa do que já quebrou por conta do governo Lula. Ponto 1. E o ponto 2 é que se tiver um novo governo Lula, aí, meu irmão, aí vai quebrar a empresa a rodo. E lembra que eu falei do Canadá? Que o Trump ficou interferindo em assuntos externos lá e a direita iria vencer e perdeu a eleição? Sim, a popularidade do Lula, brasileiro tem um QI de um macaco, só assiste vídeo de 30 segundos e rola rios. Pois é. E além de um QI em macaco, ele ainda é nacionalista. Eu posso falar mal do Brasil, estando aqui no Brasil e sendo brasileiro. Você pode falar mal do Brasil, estando aqui no Brasil e sendo brasileiro. Mas um gringo? O gringo não pode. Aí todo mundo se junta e viva Lula, faz o L e um abraço. Então, esse é o maior risco. União dos brasileiros contra o gringo. Nada novo. É o speech que o Maduro usa na Venezuela. Eu vi, só de vídeo de Zap, eu vi uns 2, 3 dele. Eu vou apagar meu aplicativo porque os Estados Unidos controlam tudo. Pô, como que você vai apagar o seu aplicativo uma segunda vez se você já tinha apagado uma primeira? Esse é o discurso que não faz sentido. É o mesmo discurso do teu professor de história, do seu professor de economia que fala: os países lá cresceram de uma outra forma. O que funcionou para eles, que foi capitalismo, não vai funcionar para a gente. Precisamos proteger, precisamos desenvolver a indústria local, precisamos parar de vender laranja e fazer o suco todo processado aqui. Cara. Mas é o comércio internacional que te deixa rico para você fazer aquilo que você tem habilidade competitiva. Não é protecionismo, não é nacionalismo, não são essas ideias malucas. E eu vi um vídeo essa semana de um monte de brasileiro queimando o cartaz do Trump. Cara, estamos parecendo Hitler. A galerinha do pão com mortandela invadiu o Itaú semana passada, semana retrasada. Esse é o caos que o Lula está criando no Brasil. E não é por engano. Ele se alimenta do caos. É assim que faz o Maduro. É assim que fez a Cristina Kirchner na Argentina. É assim que fez o Alberto Fernandes na Argentina. Cristina Kirchner, eu já comentei, ela está condenada. E essa semana tivemos a condenação do Alberto Fernandes, que bate na esposa. Foi por bater na esposa? Não, deveria ter sido também por bater na esposa. Mas foi por corrupção. Igual a Cristina. Cristina foi condenada a devolver 600 milhões, posso estar falando cagado, estou falando com dado de cabeça, de dinheiro roubado. E enquanto isso, o Lula ia assumir a presidência do Mercosul na Argentina, se reuniu com o Milei para ver como fazia a economia? Não. Pediu Cristina livre. E agora ele reclama do Trump, que interfere nos nossos assuntos externos. Complicado, né? E Bolsonaro? Cara, Bolsonaro ele tem algumas semelhanças com o Lula. Esse espírito nacionalista, que é horrível. É daí que surgem ideologias como fascismo e Sim. E o Lula é bem mais que o Bolsonaro, tá? Mas o Bolsonaro também é. E o pior de tudo, que é semelhante com o Lula, sedento por poder. Ele poderia unir a direita, criar um plano de negócio. A gente, agora que o Lula já antecipou a eleição, está falando de reformas, de coisa produtiva. Mas não, estamos brigando. Bolsonaro daqui, Bolsonaro de lá, Lula, culpa do Lula, culpa do Bolsonaro, culpa do Lula, culpa do Bolsonaro. Nessa brincadeira, fortalece o Bolsonaro e fortalece o Lula. Um vive do outro. Ambos são sedentos pelo poder. E não, essa taxação nada tem a ver com o Bolsonaro. Muito pelo contrário, tem a ver com brinks. Eu tô de brinks? Não, eu tô de BRICS. E diga-se de passagem, que o Lula fica falando, não precisamos do dólar, temos que criar nossa moeda, temos que trocar na nossa moeda. O Lula e o Xi Jinping tá rindo. O Xi Jinping e o Putin tá rindo da cara do Lula, porque ele é o fantoche dos dois ditadores. Putin não veio pra cá no encontro do BRICS, e a Índia também tomou a sanção, só que ela falou, opa, vamos negociar, cartas na mesa. O Lula tá sozinho, o Putin não veio pro Brasil, se não me falha a memória, o Xi Jinping também não. O BRICS, o I do BRICS, ele tá vazando fora,
porque Trump colocou a carta na mesa, ele falou, cara, não, tô contigo, vamos conversar, vamos negociar, tô aqui, paz e amor, comércio, eu vendo para você, você vende para mim, eu sou um país gigantesco, uma das maiores economias, mais de 1 bilhão de população, vamos trocar ideia. Ah, aliás, sobre a Índia, lembra que você via o Rio Grande, aquela bagunça, a galera fazendo o número 2 no rio, o outro bebendo a água do mesmo rio? Sim, a Índia ultrapassou o Brasil em saneamento básico. Viva o Lula! Quem está na presidência de 2002 a basicamente até hoje? Faz o L. A Argentina? Bom, a Argentina teve diversos produtos isentos com relação aos Estados Unidos. E pode ter a taxação zero, seu primeiro e único país, com zero, bem redondo, lindo. Provavelmente ele vai ter que sair do Mercosul, belo, lindo, moral, esse acordo não serve pra nada. Foi só essa galera kirchnerista e peronista, que é basicamente quem ferrou os argentinos, que dá valor pra isso daí. É só o Lula que dá valor pra isso daí. Isso aí não é bom pros brasileiros, muito pelo contrário, e nem pros argentinos. Então provavelmente o Milei vai afuera do Mercosul, tá cortando gasto, o Milei, cara, o Milei. Quem é o Milei brasileiro? Diga aí nos comentários, fazendo um favor. Então a Argentina vai se beneficiar dessa história toda. A Índia também, porque tá colocando as cartas na mesa em prol de uma negociação. E o Lula acha que é um excelente jogador de baralho e tá brincando de truco, pé de 6 com o Putin. E não, essa história nada tem a ver com o Bolsonaro. Inclusive, uma informação imprecisa divulgada pelo Trump é que temos déficit comercial, que eles têm déficit comercial com o Brasil. Não, a balança comercial com relação aos Estados Unidos é superavitária para os Estados Unidos. Nós compramos muito deles e sim, vendemos também, são nosso segundo maior parceiro comercial. E nada dessa história tem a ver com o Bolsonaro. Essa história tem a ver com Lula apoiando o Hamas na Palestina, tem a ver com Lula dando declarações pró-Irã, que é um governo terrorista, tem a ver com Lula falando em criar outra moeda para substituir o dólar, e tem a ver com a postura do Lula durante todos esses anos do mandato. Tem a ver com a Suprema Corte brasileira censurando Big Techs, como por exemplo o Rumble. Não estou falando do X porque o Elon Musk e o Trump, essa é a separação do ano, senhoras e senhores. O Musk tá puto porque o Trump ele não cumpriu com as promessas de ser o Milei e afuera e cortar gastos. Muito pelo contrário. Então o Trump inclusive está ameaçando deportar o Elon Musk. Não foi porque o Xandão bloqueou o X, mas foi porque ele interferiu na Meta, foi porque ele baniu a Rumble do Brasil e mutou a Rumble. E se o Elon Musk tivesse abraçadinho com o Trump, aí o negócio ia ser feio, porque a proibição, o banimento pior de todos foi o X durante a eleição das prefeituras. E digo mais, o Alexandre de Moraes ele sancionou a X, que é outra empresa do Elon Musk, com outros sócios, que tem inclusive capital dos Estados Unidos no meio, porque ele proibiu, baniu por um tempo a Starlink, nem sei que PEC está isso. Então, isso que o Trump nem tá abraçadinho com o Musk, ambos se divorciaram, um tá falando mal do outro, estão saindo na porrada, pelo menos virtualmente. Eu pagaria pra ver esse UFC, deveria ser muito legal. O Elon Musk vai chegar tipo com roupa do Iron Maiden e vem a Trump, e o Trump parecendo uma laranja, vai fazer um suquinho de laranja do Trump. Enfim, adendo nada a ver, TDAH, foi mal. É isso, senhoras e senhores. Tem a ver com a postura do Lula, nada tem a ver com o Bolsonaro. E com essa situação, quem cresce? Bolsonaro, que poderia usar a popularidade dele para articular um plano de governo à la Milei na Argentina, mas não, ele é sedento em poder e não abre mão, e favorece também o outro sedento em poder, um anão que tem 9 dedos, ex-condenado, ou condenado, em 3 instâncias, que hoje é presidente do Brasil. E quando eu falo que a chance do Lula ganhar em 2026, vocês me chamavam de maluco. Gente, quando ele saiu da cadeia, eu falei, ganhou. Ganhou. Porque quem tirou ele da cadeia vai tornar ele elegível. Dito e feito, o brasileiro fez o L. E você acha que a chance é baixa? Não tô nem falando que é o cenário mais provável, tá? Mas vamos lá. Mídia, Lula faz pix e tá com ele. Daniela Lima com o zap do ministro. Brasileiro. Cara, o brasileiro é pobre. Eu acabei de falar que perdemos hoje em saneamento para a China. Ou para a Índia, desculpa. Ele depende do Bolsa. E quem está no Bolsa Família não entra no benefício. Então você olha empregos no recorde, mas RJ não é. Um dado não conversa com o outro, né?
Essa é a estatística do IBGE que copia o modelo chinês. E ninguém sabe ler esses dados, porque a educação é ruim. E todo mundo precisa de um cascalho. Vende almoço para comprar a janta. E aí é um Bolsa Família, é um Vale Gás, é carteira de motorista de graça para quem tem menos renda. E essa conta fechou. Ah, agora até morador de rua vai receber Bolsa Família. Faz o L e compra pedra. Brasil, senhoras e senhores. Isso aqui deu errado. Sinto muito. Deixa seu like aí. Inclusive, se você quer mudar o Brasil, se você quer entender de economia, vou deixar o link de afiliado, você apoia o canal, 6 lições. Eu fiz economia 3 anos na estadual, afirmo, não me serviu pra nada, fora as amizades, os rolês da Atlética, fora o lado pessoal, em termos de educação, em termos de estudo, foi relevante. Esse livro, sim, mais que a faculdade. 120 páginas, as 6 lições de Ludwig von Mises, é um livro de afiliado, você apoia esse canal e não vai pagar mais caro por isso. Então, me ajude a te ajudar. Tchau, tchau. Até logo. E segue a série da Argentina. Em breve eu farei outra. Inclusive eu descobri que eu sou perfeccionista, cara. Com algumas coisas eu faço a moda caralha, mas eu quero fazer uma série completa da história da Argentina. Eu sei que eu já fiz, só que eu vou fazer muito melhor. Porque eu acho que pode ser o investimento da tua vida. É onde você pode ganhar mais de 10 vezes capital investido em, sei lá, 7 anos. Então, segue tudo que eu produzi nos cards, sei lá, se é esse lado ou esse, no final do vídeo. Bom domingo a todos.